Gente, essa tela que está aberta aqui é do site codepen.io. Eu já tenho uma conta. Caso eu não tivesse, eu clicaria aqui em Sign Up para criar uma conta e poderia, por exemplo, entrar com o Google. Como eu já tenho, então eu vou vir em Login e vou fazer o meu login com o Google. Depois de feito o login, ele mostra aqui o meu dashboard, que são as minhas pens que eu já tenho, né? Os meus projetos. Como nesse momento eu quero criar um projeto novo, eu venho nessa lateral, em pen, e clico na primeira opção, pen. Ele cria um novo projeto, eu já venho aqui em cima e coloco o nome dele. Então, por exemplo, eu vou colocar lá, teste novembro. Dou um Enter, já nominei, né? É como se eu tivesse uma pasta. E eu tenho a opção de fazer o meu arquivo em HTML, em CSS e em JavaScript. Ele não me dá a possibilidade de completar o código, como faz, por exemplo, o VS Code. Então, eu preciso estar digitando aqui tudo que eu quero escrever até a estrutura básica. JavaScript eu não vou usar nesse momento, então vou diminuir e vou deixar somente essas duas janelinhas para que tenha minha visualização aqui. Aqui muda a maneira de visualizar. Então, vamos supor aqui que eu vou colocar o meu HTML. Vou começar com algo bem simples assim e vou colar a estrutura básica. Então, eu colei a estrutura básica do HTML aqui e só vou fazer as alterações. Ao invés de inglês, eu vou deixar com o português do Brasil. E aqui eu vou colocar um título que é o título que vai aparecer no navegador da minha página. Então, vamos supor aqui que eu quero colocar uma tag H1, que é a minha tag de título. Ela abre e ela fecha. E tudo que eu escrever entre essa abertura e fechamento de tag é o que vai ser o meu título. Então, vou colocar lá Olá Mundo, que é o famoso teste lá de HTML. E ele já mostra aqui para mim como tá ficando. Vou colocar uma tag de parágrafo e escrever lá teste de parágrafo no CodePen, HTML5. Fechei o meu parágrafo e já apareceu aqui também o meu parágrafo que eu escrevi. Como aqui nesse arquivo está o HTML, aqui embaixo eu já tenho a opção de estar testando o meu CSS. Tenho dois elementos aqui. Então, eu vou usar o H1, que é um seletor. Eu vou dizer para ele que a minha cor, eu vou querer vermelho. E ele já coloca lá. E o alinhamento do meu texto, teste align, eu vou querer no centro. Tá lá, ele já foi pro centro também. Aí, no parágrafo, eu vou usar o seletor P. Eu vou colocar lá que eu quero a cor do meu parágrafo de blue. E o alinhamento dele, vou colocar Justify, para ficar alinhado dos dois lados. Mas não mudou, então vamos aumentar a fonte. Vamos colocar aqui um font size, que é o tamanho. Vamos colocar 20 pixels, 20 px, e ele mudou lá também. Se eu quisesse, por exemplo, colocar uma cor no fundo, né? Então, eu venho aqui e crio o meu seletor body. E eu posso, por exemplo, usar lá background color. E vamos escolher uma cor lá bem clarinha. Vou colocar essa cor aqui, biscuit, e ele já vai colocando. O que é a diferença aqui? Por exemplo, se eu quiser colocar uma tag de imagem, eu preciso vir digitar toda a tag dela sem a ajuda do navegador, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou pesquisar lá, Olá Mundo, e vem imagens. Eu vou ter que utilizar aí uma imagem que é uma imagem que está disponível na internet. Então, vou clicar nela aqui, vou abrir a minha imagem novamente, vou vir aqui e vou copiar o endereço da imagem. Então, agora, nesse source aqui, eu colo o endereço dela. E no Alt, eu escrevo lá, Olá Mundo, ou uma descrição desta imagem que está aparecendo,
Qual que é a desvantagem de usar dessa forma? Porque se essa imagem aqui sair do ar, a do meu site também vai sair. Mas é um quebra-galho que dá para se usar sim. Eu chamo de quebra-galho porque ele é um editor bem simples, né? E a facilidade de trabalhar é para quem tem internet que tem conexão lenta ou que está com algum problema, precisa fazer testes rápidos, né? Lembrando que no final tem que vir save, né? Salvar aqui todas as alterações que foram feitas. E quando você clicar nesse ícone aqui do cantinho, ele te leva novamente no dashboard. E aqui já fica toda a parte do CodePen do teste que nós fizemos nesse último momento.